Você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes nos últimos dias a informação sobre a demissão do diretor de marketing do Itaú Unibanco, Eduardo Tracanella, após a descoberta por parte da empresa de que o executivo havia feito o uso indevido do cartão corporativo cedido pelo banco. O que eles consideraram uso indevido? Gastos pessoais com o cartão corporativo em algumas oportunidades. Gastos, apesar de imateriais para o banco, representam uma quebra de confiança e teriam motivado a decisão da demissão por desvio de conduta. Normalmente a gente vê histórias assim sobre o uso do cartão corporativo com agentes públicos, com senadores, com ministros, mas com dinheiro privado de empresas não é algo tão comum, pelo menos que tenha uma repercussão nacional como essa que nós estamos acompanhando. E sobre esse assunto, até para a gente entender o que diz a lei, o que diz o mercado como um todo a respeito do uso de benefícios, como é o caso do cartão corporativo, o Manhã Bandeirantes recebe nesta quinta-feira o Dr. Fábio Chong, advogado e sócio da área trabalhista do escritório L.O. Batista. Dr. Fábio, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. O que pode ser considerado uso indevido de um cartão corporativo? Gastos pessoais foram citados aqui pela empresa para justificar essa demissão. Mas seria um cafezinho no aeroporto? Seria um salgado no final do dia? Ou algo mais íntimo e pessoal, doutor? Bom, eu não tenho detalhes sobre o que aconteceu nesse caso específico de Itaú, mas de forma geral, o cartão de crédito corporativo ele não pode ser entendido como um benefício. Ele não é um benefício para o empregado. Ele é uma ferramenta de trabalho. E deve ser assim considerado e deve ser assim utilizado. É como um telefone celular, um notebook ou qualquer coisa parecida. Ele deve ser usado estritamente para despesas relacionadas ao trabalho, né? O cartão de crédito, ele serve ali, o corporativo, ele serve para facilitar a vida do empregado, facilitar pagamento de despesas que sejam relacionadas ao trabalho. Então, para isso que serve o cartão corporativo. Então, gastos pessoais, obviamente, devem ser evitados ao máximo, né? O que muitas vezes acontece, como você citou, a questão lá, um cafezinho, um salgado no aeroporto, isso vai muito da política da empresa. Cada empresa tem sua política e tem empresas que são um pouco mais permissivas e que aceitam que o empregado pague um café, pague um salgado ou uma refeição numa viagem, alguma coisa assim. Agora, de forma geral, os gastos eles também têm que ser comprovados, né? Então, a grande maioria das empresas possui um relatório de despesas que o executivo, o empregado, ele vai preencher com as despesas e justificar essas despesas, né? Então, pode ser utilizado ou não de acordo ali com a política da empresa. Então, tem até empresas que até permitem o uso para umas questões pessoais, mas que, obviamente, devem ser registradas num relatório de despesas e a empresa deve reembolsar ou pagar o cartão de crédito, depende ali da dinâmica da empresa, só aquelas despesas relacionadas ao trabalho e não as despesas pessoais. Agora, isso é algo que vai de empresa para empresa ou existe alguma legislação sobre o uso de cartão corporativo por parte de um funcionário, por parte de um colaborador? Não, isso varia de empresa para empresa. Normalmente, as empresas, principalmente as grandes empresas, elas possuem uma política de utilização do cartão de crédito corporativo. E nessas políticas, elas descrevem o que pode ser considerado gastos relacionados ao trabalho,
quando o empregado pode, se existe um limite de gasto, como é que é feito o reembolso, se é o empregado que paga o cartão de crédito e posteriormente é reembolsado, ou se é a empresa que paga o cartão de crédito. Então, isso varia de empresa para empresa, e para isso que existem essas políticas, né? Justamente para regular ou regulamentar o uso de cartão de crédito e de forma que as regras fiquem claras para o empregado e para a empresa, o que é permitido e o que não é permitido. Então, isso varia de empresa para empresa. Doutor, quando a notícia foi divulgada, surgiu um rumor de que, na verdade, o motivo da decisão poderia ser por uma questão estratégica, por não concordar com o caminho do marketing da empresa, mas o Itaú divulgou uma nota repudiando as alegações infundadas de irregularidades de verbas publicitárias e reiterando que atua de forma ética e íntegra como um dos maiores anunciantes do país, com todos os seus elos da cadeia de comunicação. O banco, nesta nota, confirma que o motivo do desligamento de seu executivo é única e exclusivamente o mau uso do cartão de crédito corporativo, sem prejuízos materiais à instituição. Quando uma empresa do tamanho do Itaú coloca uma informação dessa, ela está dando publicidade a algo que sai do ambiente apenas interno do Itaú. Isso, de certa forma, expõe também esse funcionário. Como é que o senhor vê essa relação em que o banco ele tem todo o direito de demitir esse funcionário, mas a demissão acaba expondo o profissional também por uma má conduta que não é proibida por lei? Veja, quando você abriu essa matéria, você mencionou de que havia muitas denúncias de fraudes envolvendo empresas públicas, funcionários públicos, e que isso não seria tão comum nas empresas privadas. Uhum. Eu vou te falar, é comum. Por incrível que pareça, é comum. O que acontece é que as empresas não divulgam essas informações e isso acaba se encerrando ali no âmbito privado, né, na relação entre empregado e empregador. Uma das coisas que chamou a atenção nesse procedimento do Itaú não foi tanto a demissão do empregado. Se de fato houve ali um mau uso do cartão de crédito, isso pode ser de fato punido com uma dispensa. Mas o que chama a atenção, na verdade, é a postura do Itaú de divulgar esta informação. Olha, nós mandamos embora, nós dispensamos esse executivo por conta disto. Isto não é comum. Você mesmo mencionou, isso expõe o empregado a uma situação que não precisaria. Eu não sei o que motivou o Itaú a dar esta declaração, mas isso definitivamente não é uma prática do mercado e, inclusive, não é recomendável que as empresas exponham publicamente o motivo da demissão, né? Então, aí, nesse caso, eu não sei o que motivou, que levou o Itaú a dar publicidade à razão da dispensa, mas, de forma geral, não é um procedimento que recomendamos para as empresas. Nós estamos conversando com o Dr. Fábio Chung, advogado e sócio da área trabalhista do escritório L.O. Batista. Dr. Fábio, aproveitando que estamos no final de ano, é uma época que há muitas confraternizações dentro de empresas, encontros entre funcionários. Sempre tem alguém que passa um pouquinho do ponto, confunde o corporativo com o pessoal nessa hora também. O que acontece numa festa corporativa nesse fim de ano pode ter consequências também para a vida desse funcionário? Assim, alguém que descumpre alguma regra dentro de uma festa corporativa ou de um encontro num restaurante, pode ser motivo de uma demissão? Sem dúvida, sem dúvida. Essa época isso é muito comum, enfim, a famosa festa da firma, né? Enfim, isso é muito, muito comum. As pessoas acabam se sentindo um pouco mais à vontade, fora do ambiente da empresa, bebendo, e é muito comum haver excessos, sem dúvida alguma. E agora, as pessoas precisam entender que ainda que a festa seja fora da empresa ou fora do ambiente de trabalho, ela é uma extensão, né? As pessoas que estão ali estão voluntariamente, sim, mas estão em função do trabalho, em função do emprego que elas têm. Então,
as atitudes cometidas numa festa podem sim levar a uma dispensa do empregado, inclusive por justa causa, a depender da gravidade da conduta, né? Óbvio que num ambiente um pouco mais informal de uma festa, haja excessos, e isso acho que também tem que ser levado um pouco em consideração pela empresa. Acho que também de não reagir de forma tão enérgica se o empregado comete algum deslize. Mas o fato é que, a depender da falta cometida, um excesso cometido pelo empregado, isso pode sim ser penalizado. Imagina o empregado que, numa festa, se envolve numa briga ou se acaba agredindo fisicamente ou verbalmente outro empregado, falando mal da empresa, ou às vezes até atos de assédio contra outros empregados. Isso tudo pode ser levado, deve, aliás, ser levado em consideração pela empresa, porque a festa ali é uma extensão do ambiente de trabalho. Então, os empregados precisam ter certos cuidados mínimos de comportamento. Se for beber, que beba moderadamente, ciente de que excessos podem ser penalizados. O fato de ser fora do ambiente da empresa não quer dizer que o empregado está livre para cometer excessos sem consequências. Então, não há dúvida alguma que pode haver consequências, sim. Nós conversamos com o Dr. Fábio Chung, advogado e sócio da área trabalhista do L.O. Batista Advogados, a quem agradecemos muito, viu, doutor? Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, obrigado pelas informações, um bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe e um bom final de ano com boas festas e boas confraternizações também. Eu que agradeço o convite, sigo à disposição e boas festas a todos.